Fala galera, tudo bem com vocês? Esse é o canal Coisas de Família e hoje nós vamos trazer uma informação importante para quem deseja migrar para a Europa. Para as Europa. É através de umas informações, pesquisando bastante, a gente tem um grande interesse de morar na Europa. E pesquisando sobre isso, a gente descobriu, não é uma informação nova para quem já procura há algum tempo sobre isso, é através do visto de procura de trabalho para viver e trabalhar em Portugal. Nesse vídeo, então, a gente vai falar de um visto específico, que é o de procura de trabalho em Portugal, especificamente. Pelo que a gente conhece, existem dois vistos disponíveis para imigração, que é o visto de estudante, Que dá direito. Que dá direito também depois de um certo tempo, para o estudante, para a família que acompanhar, e o visto de procura de trabalho. Não é um visto de trabalho, tá? É um visto de procura, para você iniciar a procura de trabalho em Portugal especificamente. É um visto que ele te dá direito a ficar 120 dias para procurar trabalho lá. E se passar os 120 dias e deu alguma coisa errada, você pode prorrogar por mais 60 dias. Como funciona? Esse que é o legal, você consegue fazer tudo isso daqui do Brasil. Você consegue dar entrada no visto, você consegue procurar residência lá, porque tem vários pontos pela via VFS Global, você dá entrada pelo VFS Global, você preenche seus dados. Quem mora nas capitais, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, você tem uma opção de ir direto na sede deles e buscar informações, ver se todos os seus dados estão ok, está tudo certinho. Já levar, né, as documentações, para eles fazerem análise prévia lá. Que aí você já consegue fazer uma análise prévia para ir, deu tudo certo, envia e o prazo vai correr, mas é assim que eles liberam o visto, tá aprovado, você pode ir, ele já começa a contar a partir daí a data, os 120 dias. Então, por isso que é tão importante ter tudo planejado, tudo organizado. Como são os passos? Acertou, você quer realmente ir? Primeiro de tudo, planejamento financeiro. Você precisa de um planejamento financeiro. É importante porque não é simplesmente pegar o que você tem e ir e sem se preocupar como você vai se alimentar, como você vai se hospedar, se você vai ter recurso para poder continuar procurando emprego. Dentro dos documentos que você precisa enviar via VFS Global, que é um site que você dá entrada no visto. É uma empresa terceirizada que ela... Como eu posso explicar, amor? Parceria com governos, né? Ela tem vários governos como parceria, ela atua como a recepção dessas documentações, pedido de vistos, análise das documentações, antes de enviar para lá. É por isso que quando ela menciona que se você estiver em uma dessas capitais que ela mencionou no começo, é mais fácil você ir pessoalmente nesse local com as documentações que eles vão fazer essa análise prévia. Aí precisa ver pelo site se precisa agendar, alguma coisa assim, mas eu acredito que não. Mas, levando já isso, estando nessas capitais, você já elimina o risco de enviar as documentações, ter alguma correção, fazer e perder esse tempo, né? Ter a devolutiva que tem algo incorreto e ter que fazer a correção novamente. Então você consegue queimar essa etapa dessa correção indo até a empresa da VFS Global. Dentro das documentações que você precisaria pedir para analisar, dentro dela tem formulário do pedido de visto, foto 3x4, lembrando que foto 3x4 é para documento, não pode ter nada cobrindo o rosto, óculos, brinco, cabelo sempre para trás, tem que prestar atenção na cor da roupa, todos esses detalhes que podem, a gente já viu alguns vídeos de pessoas que foram e o visto atrasou a entrega justamente porque precisa de fazer correção de foto, que é um absurdo, né? Uma foto 3x4. Até óculos barrou uma foto de uma das pessoas que a gente viu o vídeo. Só usa óculos e tirou a foto com óculos e acabou barrando. Então tem que ser uma foto social, digamos assim, né? Uma foto careta. Precisa ser sem sorriso, sem nada, uma expressão séria, sem brinco, sem... Acho que talvez a barba tem que estar perfeita também. É interessante isso também. Alguns detalhes ali um pouco mais críticos, né, digamos assim. Além da foto, é um passaporte dentro do prazo de validade. Imagina, você vai viajar Você planejou certinho, vai em junho, julho de 2025. E seu passaporte vai vencer em agosto de 2025. Atualiza ele para não ter problema, porque ele tem que estar dentro da validade, dentro do período que você estará lá em Portugal.
Então, a data de retorno também, isso, né? a data Porque de retorno. vai precisar, acho que ela vai mencionar ainda, mas você vai precisar de uma passagem comprada de retorno, né? E aí tem alguns detalhes que você pode fazer ali para não precisar gastar dinheiro comprando passagem de retorno, que é uma reserva que se faz, que você mostra para o país que você está entrando que você já tem uma reserva para voltar, né? Então você precisa desse passaporte com a data de validade após essa data de retorno, que só você mostra para o país que você está indo e não vai voltar, né? É óbvio que o seu intuito é ir ficar, mas desde que você esteja legalmente, né? Trabalhando, com permissão de estar no país. É interessante estar dentro das regras, certo? Além do passaporte válido, você precisa também de um seguro de viagem, pelo período que você vai ficar. Isso daí, você gasta uma graninha dependendo da empresa, mas eu tenho uma luz aqui que eu vou dar para vocês. O PB4, que é um certificado de direito à assistência médica. Isso serve para nós brasileiros, quando vamos viajar para Portugal, a gente tem o direito de pedir isso. E essa solicitação você pode fazer no site do governo federal. O gov.com. Isso, você faz... Gov.br, gov.br. Você faz a solicitação no site e você já vai ter esse PB4, que é para você viajar, então isso vai servir já como seguro viagem. Aí já é uma economia no total da viagem que você vai fazer. Ver se na oportunidade está aceitando ainda, né? Que a gente assistiu alguns vídeos que existem alguns tempos, algumas situações específicas para cada viajante que não aceitam esse PB4 que ela mencionou. Então você precisa procurar a empresa, a primeira empresa que ela mencionou, que eu não vou decorar o nome, obviamente, para saber se o seguro PB4 é aceito no seu caso, tá? Se for, maravilha, você já economizou ali uma graninha legal, dependendo da quantidade de pessoas que vão com você, né? O seguro de viagem, depende do seguro de viagem que você vai pegar, ele é caro. Mas outros também você consegue lá por 200, 300 reais, dependendo da empresa. Que você, pelo tempo que você vai ficar lá, né? Mas não é uma coisa que vai gerar tanto custo assim no seu planejamento de viagem. É mais um custo, mas não é tanto. Ele citou a passagem de volta. Existem sites que você consegue... Como é que se fala? Agendar? Reservar. Você faz uma reserva. Aí para fazer dar a entrada no visto, tem algumas que você consegue colocar com prazo lá de 15 dias. Você vai pagar o valor dessa reserva, né? E assim que der tudo certo, você cancela e segue a vida. Segue a vida, não vai ter problema nesse ponto. Antecedentes criminais. Antecedentes criminais é algo que se você tiver antecedentes, nem na entrada. Vai ser negado. E aí é do probleminha ao problemão, esquece, não dá. Tá? Pesquisa antes, né? Que eu acho que seria legal você já saber se tá tudo certo. Às vezes a gente acaba tendo alguma coisa e nem sabe o que aconteceu, né? Porque se tiver uma vírgulazinha lá, não vai rolar. Então é um tempo que você vai investir e uma programação que você vai fazer e uma coisa pequena pode te barrar. Então faz a primeira etapa, acho que seria legal, faz o seu antecedente. Se deu tudo certo, maravilha, segue a vida, né? A maioria tá tudo tranquilo, mas às vezes pode acontecer algum problema. E o comprovante de subsistência, que nada mais é que você provar que você tem cacique para poder ficar lá. Nossa, que antiquado do cacique. Mas enterradinha. O comprovante de subsistência, você precisa comprovar 3 salários mínimos em euro. Que é um valorzinho pesado. Eu vou dar uma lidazinha aqui, que é para poder pegar a colinha, tá? O valor do salário mínimo hoje em Portugal está em 878,41 euros, que equivale a R$ 5.363,44. Isso vezes 3 dá nada mais, nada menos que aproximadamente 16 mil reais. 16 mil reais que você precisa ter comprovando que você tem como permanecer em Portugal durante 120 dias para comer, pagar aluguel, se locomover e por aí vai. Então esses 16 mil você precisa ter. Porém, já que você vai você vai dar entrada via VFS, e você precisa apenas mostrar o comprovante que você tem como ir, entendeu? Não no dia da viagem, porque assim, todas essas informações que estamos passando para vocês é uma prévia. Você precisa ter tudo isso certinho para mostrar pro consulado português que tá tudo em ordem. Você tem o dinheiro para poder se manter, você tem o passaporte, você tem a passagem, você tem tudo. Pode demorar para liberarem o visto. Existem casos aí que eles liberam o visto em 30 dias corridos. Existem casos que as pessoas estão há 120 dias esperando o visto. Então, não dá
para colocar uma data para você que vai sair em 10 dias. Né? Consulado a gente nunca sabe como que funciona. A gente tem uma empresa atrás do consulado ainda, né? A empresa ela tenta trabalhar como facilitadora para análise e entrega do pedido de vista, e aí cabe o consulado. A gente sabe como funciona o consulado, né? Consulado pode, o funcionário consulado lá pode fazer em 24 horas, mas ele pode fazer em 1 ano, né? É uma programação que você precisa estar tudo esquematizado já se preparando, que pode demorar 30 dias, mas pode demorar 120, 150, 200, 1 ano, né? Então é uma programação que você precisa fazer a longa data e já estar preparado para que, se caso sair amanhã, você já viaje. Porque iniciou, liberou o visto, começa a contar os 120 dias, não importa se você está no país ou não. Exatamente. Liberou o visto, você tem que ir, tem que pegar o avião e ir embora. Acompanhando alguns vídeos de pessoas que já foram, dentro desse ano mesmo, existem empresas que você consegue contratar para resolver problema do imóvel, para onde você vai morar, onde você vai alugar. Essas mesmas empresas, elas facilitam, elas abrem conta no banco para você. Algumas, né? Algumas, não Nem são todas. Abrem conta no banco, resolvem boa parte dos problemas burocráticos para você. Do pré, você tem que fazer aqui no Brasil. Faça os... Qual é o nome, amor, das impressões que a gente tem que fazer? Você precisa fazer apostilamentos de AIA em boa parte dos seus documentos. Todos os documentos, todos. Você tem que levar, seja certidão de nascimento, RG, carteira de motorista, declaração de casamento, certidão de casamento, as declarações escolares, que seja ensino médio, que seja graduação. Tudo que você tiver de documentação vai precisar fazer o apostilamento no cartório, né? Não é um valor tão baixo, mas também não é um valor que saia muito do contexto. Mas você vai precisar fazer isso, porque se você não fizer, o seu documento não vai ser aceito na Europa, não, especificamente em Portugal. Eles pedem esse apostilamento justamente para isso. E aí cada cartório tem um custo, você precisa verificar com o cartório mais próximo da sua residência para saber os custos que é. Tem uns que são muito baratos para fazer o apostilamento, tem outros que têm uns preços um pouco mais salgados para fazer. Então todas as documentações elas precisam estar apostilada antes de você dar entrada. Mas isso é uma coisa que, se você procurar a empresa FSR? VSS. Tá difícil trabalhar. Mas se você procurar, eles vão te falar que você precisa fazer esse apostilamento também. É basicamente um pedido de visto, né, gente? Então precisa estar tudo certinho conforme a regulamentação do país que você está entrando. Se você tem algum certificado, principalmente de escolaridade, precisa. Das crianças e seu. Porque vamos falar das crianças. Olha que interessante. Assim que você chegar lá, você consegue matricular seus filhos, eles podem iniciar já o ano letivo. Onde tá parado, né? Dependendo de quando você for, eles já iniciam a escola. Então, assim, interessante você levar as declarações escolares deles para eles já iniciarem dentro do ano certo. Eles já conseguem estudar, você já consegue ficar um pouco mais tranquilo dentro daquele período de aula para procurar o emprego. Em Portugal tem agências de emprego, uma agência grande. E lá ela justamente atende os estrangeiros. Assim que você chega em Portugal, na verdade você consegue fazer isso até aqui do Brasil mesmo. Você vai acessar um site ou ir direto na agência do IEFP. Se for o site é iefp.pt, que é de Portugal, né? Aqui no Brasil é BR, PT do Portugal. Aqui no Brasil não vai ter esse site no BR, tá? É só o PT. É só o PT. E você acessa esse site, lá tem a plataforma de empregos, justamente para brasileiros. Então já tem uma facilidade aí, que é justamente a intenção. Você está indo na intenção de trabalhar. Então, acessando o site, indo direto nessa agência, você consegue uma vaga de emprego, formalizar a sua permanência lá e trabalhar. Viver Importante, né? O que é o importante para você se manter. manter. Visto de emprego, visto de trabalho, né? Procura de trabalho. Então, a primeira coisa que você precisa fazer chegar no país, procurar trabalho. Que é o que vai te manter lá. Senão você vai lá passar os 4 meses e voltar pro Brasil. Só que aí tudo que você investiu para fazer esse projeto, entre aspas, você só viajou. Então é mais fácil pedir um visto de turista e viajar e voltar pro Brasil. Se o intuito é ir viver na Europa, viver em Portugal, vá com o intuito de procurar emprego. E claro, né, você não vai, dependendo das suas formações, eu não posso generalizar também, mas você não vai chegar ainda com emprego de gerente, de diretor. Então você tem que estar aberto ao trabalho.
o que tiver de trabalho disponível, você tem que pegar. É mais importante pingar do que não pingar nada na conta, né? E pingar em euro é melhor ainda, né? Então que venha. Muito Então, melhor. esteja dispostos, né? A gente está assistindo algum canal, alguns canais dessas informações, tem uma pessoa que a gente está seguindo, que ela conseguiu já matricular o filho em 2 dias que ela chegou em Portugal. Isso porque ela já tinha casa alugada, que ela já alugou, que ela arrendou, né? Que se fala lá em Portugal, arrendou a casa aqui no Brasil através de uma dessas empresas. Se vocês quiserem mais para frente, se tiver interesse, a gente faz um próximo vídeo falando dessas empresas. Como a gente não contratou ainda, a gente não tem propriedade para falar, mas a gente pesquisa, faz as análises ali para saber se são verídicas mesmo. Mas essa pessoa que a gente segue, ela já fez o arrendamento da casa dela, então, ou seja, ela já viajou do Brasil para Portugal com a casa alugada. Essa empresa que ela contratou já colocou móveis que ela comprou dentro da empresa, então essa empresa fez esse meio de campo de ir até a loja, pegar o móvel que ela já tinha comprado, levar, montar o móvel. Ela foi sozinha com os 2 filhos dela, porque o do visto do marido dela não saiu. Não saiu, o marido tá aqui no Brasil ainda esperando o visto sair. Não tá contando ainda o prazo, porque ainda não saiu, né? Mas o dela já tava, então ela precisava ir procurar emprego, né? Então ela já fez esse meio campo, já levou os filhos, já matriculou, já tá começando a procurar emprego, já comprou, já alugou a casa. Então, assim, a programação, o programar as coisas e fazer as coisas com carinho, com detalhes é o ponto crucial. Existe até alguns haters aí que já criticaram o vídeo inicial que a gente fez falando que a gente ia falar sobre isso, como é impossível. Não é impossível. Não é impossível. Né? Você pode ter uma vida um pouco mais humilde, simples, e pode ter uma vida muito gloriosa. Se você se programar, a pessoa que é humilde, tem uma vida um pouco mais simples, pode se dar muito melhor do que a pessoa que tem um pouco mais gloriosa na vida e tem um controle financeiro um pouco maior. Tudo é programação. Né? É barato? Força de vontade. Não é. É um sonho que você quer? Dá pra fazer? Dá. Se programando, que demore 1, 2, 3, 5, 10 anos. Mas você vai conseguir. Se você se programar, dá. Né? Não é uma coisa que você precisa pensar que morar na Europa é impossível pra mim. É impossível desde que você não sonhe com isso. Se você sonha e é um desejo que você quer, você tem que correr atrás. E você consegue. Não importa qual é a forma que você vive. Tenta programar. Tá faltando dinheiro? Vamos levantar uma outra forma de ganhar dinheiro, reduzir custos, de ir guardando o que tem que ser guardado, até você chegar ao patamar que você precisa de juntar dinheiro e conseguir seu trabalho na Europa, né? O juntar dinheiro, é interessante falar sobre isso. Quando você vai dar entrada no visto, você precisa comprovar lá os valores. E assim, você não precisa ter aqueles valores, aqueles 16 mil parados na sua conta durante 3 meses até sair o visto. Não precisa. Você precisa comprovar que você tem dinheiro para poder ir, que são os 3 salários mínimos portugueses, que dá em torno de 16 mil reais. Por exemplo, você tem um carro, você vendeu o carro, registra em cartório, usa esse comprovante para poder apresentar para o consulado, porque você tem o dinheiro para poder se manter lá. Aí você usou parte desse dinheiro para poder resolver os problemas do visto. Por exemplo, as taxas consulares você vai gastar em torno de R$ 736,16 aproximadamente. Até o dia de hoje é isso, tá? Até o dia de hoje, domingo. Aproximadamente, ela fala até os centavos e aproximadamente. Aproximadamente. Em março de 2025, são esses os valores. Você pensa que são 2, aqui em casa somos 4. Então, esses 776 vezes 2, as crianças elas entram com visto de turista, e já que eles estão acompanhando os pais que estão com visto de procura de trabalho, eles seguem. Eles não precisam de visto. Eles não precisam de visto. Eles então vão entrar como acompanhante menores. Exato. E, obviamente, quando chegar lá, você precisa regularizar tudo, né? Você está regular lá, mas aí você vai pedindo as permissões necessárias lá, procurando os consulados de lá e as empresas de lá. O que ela mencionou sobre os valores é que você precisa de uma programação desde a primeira etapa, né? A gente pesquisou muito, a gente assiste muito falando sobre isso, você precisa de dinheiro, guardando dinheiro, fazendo a programação financeira, né? Para comprar uma mala, para se adaptar talvez com roupas que você pode comprar lá, mas você pode ir já com uma programação já feita para não se preocupar com isso lá, né? Você precisa pensar em passagens aéreas, né? Remédios, que a gente assistiu alguns vídeos falando que algumas pessoas levaram remédios daqui para lá, porque obviamente você vai com receio de ter aquela medicação que você já está acostumado a tomar no outro país, né? E se não tem, vai precavido, né? Já leva um Dorflex, uma Neosaldina já para garantir, né? Tem o problema da receita, né? Tem que levar receita, tem que ter receita, tem que levar a bula, tem que fazer um monte de coisinha ali chatinha, porque na verdade já não é nem entrada no país, é a parte mais da viagem que se faz, né? Que
Quando você for passar pela imigração, você precisa comprovar. Vai que sua mala é sorteada e eles vão olhar tudo que tem dentro. Então, precisa ter receita, precisa ter as bulas, não pode ultrapassar a quantidade que a empresa aérea ou o país lá limita de entrada, né? Tem alguns que é 100 ml, tem algumas quantidades assim. Então, tudo precisa ser pesquisado e programado, né? Então, uma passagem hoje para Portugal, você não vai gastar menos de 3 mil reais. Né? Pode até achar um pouco mais em low cost aí, mas não é tão barato assim mais não. 2,5 pau, 3 conto ali, pelo menos, por pessoa. Vai sozinho? Glória a Deus, é só 3 mil. Vai em família, 3 mil vezes 4 no nosso caso aqui, né? São 12 mil reais. Então, assim, a programação ela tem que existir a longa data. Não adianta a gente pensar, pra gente que é um pouco mais simples, a gente não adianta pensar, vou no mês que vem viajar para Portugal. Cara, da onde que vai levantar 30, 40, 50 mil reais? Então você tem que fazer uma programação a longo prazo. Vou viajar daqui 2 anos. Beleza, tenho 2 anos para levantar esse valor. Pensando aí que eu tenho que manter 16 mil reais para comprovação, né? Se eu não me engano, a gente tinha lido que precisa ter um extrato do mês ou é da semana que a gente vai apresentar o visto lá para comprovar os valores. Né? Então, naquela semana que você vai levar as documentações para fazer a entrada no visto, você precisa ter um comprovante bancário. A original não pode ser print de tela, tem que ser um comprovante original do banco, mostrando aquela movimentação que você tem na sua conta lá de 16 mil reais, uns quebradinhos lá. Você pode pedir para o gerente um comprovante dos valores e caso você queira, e tem que ser original, tá? Não pode ser cópia. E você também pode ir no cartório e registrar esse documento, tudo certinho. Então toda a programação financeira, se você tem uma grana guardada no banco, legal, da entrada amanhã você já tá, mês que vem talvez em Portugal. Mas se você não tem, existe um tempo aí que você pode pensar, fazer que nem a gente tá fazendo, pesquisar valores, pesquisar onde que faz, como faz, o porquê que tem que fazer, quais são as chances, se é bom, se não é bom pra gente, se a estrutura familiar que a gente tem cabe nesse tipo de viagem. Tudo isso é uma programação, claro. Programação financeira, psicológica, tá? Não é fácil deixar tudo que tem aqui, né? Deixar todos os valores que você tem aqui, as pessoas, a família, emprego, amigos e tudo mais. Então, faça um controle ali para você saber como que vai ser o seu psicológico, se você tá disposto a isso. Se não, terapia, amigão, precisa fazer terapia, porque senão você vai sofrer lá. E sofrer sozinho em outro país não deve ser fácil. Não deve ser fácil. Né? Então, toda essa programação, seja financeira, psicológica, se adaptar ao que tem que ser adaptado, procurem essas informações para que seja mais confortável essa transição de vocês. As escolhas que nós podemos fazer de melhorar um pouco mais a vida, quem sabe que aqui no Brasil as coisas estão caras, o custo de vida tá alto, pra gente que vive em São Paulo é alto, o custo de vida aqui é alto. E acredito que cada um tem as suas limitações, as coisas que... Seus boletos para pagar. Os boletos para pagar. Não é fácil. Nada é fácil, gente. Não vai cair alguém, toma 50 mil, vai viver sua vida. Vai ganhar em euro. Não é assim que acontecem as coisas. É tudo uma questão de planejamento. Esse é o seu objetivo? É isso que você quer? Você quer viver fora do Brasil? Você quer viver em Portugal? Você quer mudar a sua vida? Você quer mudar a vida da sua família, dos seus filhos? E esse é seu plano? É a luz que acendeu para vocês falar, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Então começa desde já, planejamento financeiro, guardar um dinheirinho, gastos bobos, a gente sabe, a gente tá nessa vida, a gente quer comer uma pizza no final de semana, a gente tem que abrir mão de certas coisas para lá na frente ter algo melhor, não só para nós, como eu disse, não é só o nosso sonho, né? É o sonho dos nossos filhos. Eles não sabem ainda, tá? É uma coisa que vai melhorar para todo mundo, né? Ter um visto de trabalho na Europa abre aí centenas de possibilidades. A gente está falando de uma moeda que são 6 vezes o valor da nossa. Temos muitos pontos positivos no Brasil, milhares de pontos positivos em comparação a outros países, mas a gente está falando de um peso financeiro muito maior. Né? Você trabalhar na Europa ganhando 1.500 euros, isso te dá uma renda de 9 mil reais, um pouco mais ainda. Né? Isso ainda assim a gente está falando de mudar a moeda, né? Você vivendo lá com esse valor, você consegue guardar 100 euros, 150 euros, que dá 900 reais por mês. Né? Então você consegue fazer esse intercâmbio de moedas ainda, né? Assim, são N possibilidades, faculdades, estudos, segurança, uma segurança financeira, tudo é uma possibilidade que, pra gente, pelo menos aqui, traz como uma melhoria de vida, né? Então, são pontos positivos para que dá pra gente correr atrás desse futuro, né? Então, assim, o que a gente está trazendo para vocês aqui são possibilidades.
Ah, não é pra mim, não é meu sonho? Legal, obrigado por ter assistido esse vídeo. É uma possibilidade que nós, meros mortais, temos. Quem tem esse sonho, divide com a gente, né? Nós também temos esse sonho, nós também estamos brigando com o mundo aí pra ver se a gente consegue. Não é fácil, Não. é para quem quer, né? Se você não tem força de vontade, não tá disposto a abrir mão de outras coisas pra ter outras no futuro, cara, nem comece. Você vai perder seu tempo, sua frustração vai bater forte e você vai falar, cara, aqueles caras me enganaram, tá? A gente não tá iludindo ninguém. É possível, a gente já tem pesquisas mostrando que dá. Nós pesquisamos, né? Pessoas que fizeram isso. Temos parentes que estão lá, né? Temos amigos que estão lá fazendo com visto desse, com outro visto, com outro tipo de situação, mas dá, né? E essas pessoas que nós conhecemos, as pessoas que nós pesquisamos, gente, né? nunca falaram e também nunca falaram que foi fácil, Uhum. né? E a gente sabe que existe a programação, e elas fizeram essa programação antes de sair. Essa análise financeira que a gente está conversando com vocês aqui, eles também fizeram. Então, não vai ser fácil, não é fácil, é difícil, é dolorido no começo, a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas, mas vamos fazer, tá? Talvez daqui a uns anos a gente esteja conversando em outro país com vocês lá, ou aqui via vídeo também com vocês. É uma possibilidade que a gente está passando. Então, a gente não está tentando iludir ninguém, a gente está falando que existe essa forma, e se você está disposto, existe vontade em você, você consegue. Não importa se vai demorar 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Importa que você dê o primeiro passo. Lembra que a gente até pesquisa algumas coisas aqui. O fracasso não é errar várias vezes. O fracasso é não levantar e tentar fazer. Todo é uma questão de planejamento. Você se planejando bem, você e sua família, fazendo uma organização financeira bacana, vai tudo dar certo. Mas é uma questão de querer realmente. Como o Rafa falou, se esse é seu sonho, se é isso que vocês desejam, corre atrás. Monta todo um plano, o que você vai gastar, o que você precisa juntar para comprovar a renda, como vai ser sua condição de vida lá. Planejou tudo isso, vai. Para pensar. 5 anos vivendo legalmente em Portugal, você tem direito à naturalização. Então, depois desses 5 anos, não importa se você vai estar trabalhando ali de segunda a segunda, você já está naturalizado, você já é um cidadão português, com o passaporte de Portugal. Então, você já tem acesso a outros países, você já pode viajar para a Itália, para a França. Tendo um passaporte português, um passaporte europeu, você consegue viajar para qualquer outro país com mais facilidade. Então, são opções, depende do que você quer, depende do que você deseja, quais são os planos que você tem na sua vida, qual é a sua ambição em questão de trabalho, em questão de qualidade de vida. Então, é tudo uma questão de planejamento. Planejando, tudo pode dar certo. Certo? Certo. Então, é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram alguma informação, comentários. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, comente, dá uma força aí pro nosso canal pra gente crescer. Se você sabe que alguém tem esse sonho, manda esse vídeo também lá. A gente sabe que não é um vídeo repleto de tantas informações, mas é um vídeo importante para quem tem interesse e não sabe o que fazer. Já vai ter um começo para como pesquisar, como iniciar. E, óbvio, a gente está à disposição se precisar de alguma coisa, alguma dúvida a mais, a gente saiba, obviamente, responder, né? A gente manda para vocês. Se souber responder, estamos à disposição, tá bom? É nóis. É nóis. Tchau.